Amados, amadas, que bom, amados, que bom, porque Deus colocou à nossa disposição a sua palavra. É mesmo, amados, a palavra é tão poderosa, a palavra de Deus é muito poderosa. Imagine que às vezes as palavras que nós, na nossa limitação, às vezes em ignorância, proferimos, elas têm poder. Quanto mais a palavra de Deus, a palavra que tem o poder de levantar aqueles que estão caídos, de animar os que estão desanimados. Essa palavra é tão poderosa, amados, que ela tem o poder até de ressuscitar os mortos, como se deu assim com Lázaro. Para dizer que foi por meio dessa palavra, ou é por meio dessa palavra, que nós vamos nos alimentando e tendo a força para continuarmos a caminhada. Por isso, eu direciono essa palavra nesse momento a todos nós, de modo muito particular, as famílias que estão sofrendo por perda dos seus entes queridos, por causa do vírus do Covid-19. Eu dirijo essa palavra as famílias que nesse momento estão aflitas, com parentes ou filhos, esposo, alguém da família, às vezes contaminado com o vírus, e fica mesmo aquela aflição, aquela agonia. Mas eu quero te dizer, amado irmão, amada irmã, que o poder de Deus é muito maior. Peça nesse momento as virtudes de Maria. Maria, que mesmo diante das situações que a desafiava, que a fazia sofrer, ela não perdeu a fé e nem a esperança, se colocando nas mãos do Senhor, dizendo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, Senhor, sempre a tua vontade. Nessas horas, peçamos o auxílio da nossa mãe, peçamos para que ela possa estar conosco, nos ajudando a rezar. Porque eu quero dizer, amados irmãos, que se você começa a rezar agora, essa angústia, esse pensamento ruim, essa tortura que você está enfrentando, isso vai aliviar, vai melhorar, e com certeza a confiança vai entrar em ti, no teu coração, e assim tu terás força para superar esse momento e a força para passar para essa pessoa querida da sua família. Tenha fé. Deus tem poder para tudo, não é? Esse vírus não é mais poderoso do que Deus, né? Deus é eterno, Deus é para sempre, e Deus pode tudo. Deus faz acontecer o impossível, e Deus vai fazer pela tua oração, pelo teu poder, pela tua força, pela tua invocação. Pois invoque, chame o nome do Senhor, mas reze, coloque o joelho no chão, procure, busque colocar no teu coração essa palavra poderosa que vai te levantar. Que Deus te abençoe. Amados, amadas, falando na palavra, que bom ver nos Atos dos Apóstolos como essa palavra se difundiu. Diz o texto que a palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Imagine, amados irmãos, que no início da caminhada cristã, nem se chamava de cristão. Nós vamos nos textos aqui hoje, pela primeira vez os cristãos são chamados de cristão. Mas naquele tempo nem se falava em cristão, apenas escondidamente se falava no caminho. Caminho era aqueles que eram seguidores de Jesus. Imagine que só era o grupo dos apóstolos. Imagine que era um grupo tão tímido, mas essa palavra tão poderosa foi se espalhando, especialmente depois da morte de Estevão, por alguns ter se espalhado, mas por onde foram se espalhando foi levando a palavra. E aqui nós vemos muito bonito nesse texto, porque Paulo e Barnabé são escolhidos por Deus. Veja, a comunidade os escolhe, os indica, mas o Espírito Santo os confirma, para dizer mesmo que isso é obra de Deus, e aquilo que nós fazemos na igreja não é vontade nossa, mas é vontade
de Deus. E eles foram saindo daquela região onde eles evangelizavam, Antioquia, aquele seu reduto, onde eles pregavam mais, e agora foram indo para outras regiões mais distantes, como Chipre, e ali eles foram fundando as primeiras comunidades. Nós poderíamos dizer até as primeiras paróquias, as primeiras comunidades, as primeiras paróquias, sempre com um grupo reduzido, mas pelo anúncio e a proclamação da palavra, foram se espalhando, as comunidades foram crescendo, a tal ponto de chegar ao que é hoje. E ali, quando eles foram anunciando o evangelho, coisa bonita, as pessoas começaram a dizer: olha aí os cristãos, olha, esses que anunciam são os cristãos, vindo da parte de Jesus. Que beleza, que coisa bonita. Eles começam a sentir que aqueles que anunciam, eles não estão a anunciar eles, mas estão a anunciar o próprio Jesus Cristo. Então eles veem na pessoa dos discípulos, dos apóstolos, a própria imagem, a pessoa do próprio Jesus Cristo, indo de encontro com aquilo que o Evangelho diz, né? Com aquilo que o Evangelho diz, que o Pai foi quem me enviou. E quando eu acolho Jesus, eu também estou acolhendo o Pai que o enviou. E quando eu acolho apóstolos, eu estou também acolhendo a pessoa de Jesus. Mas eu digo mais, amados, quando eu acolho a palavra, não é apenas a palavra, eu estou acolhendo a quem proclamou, quem anunciou. De quem é essa palavra? Essa palavra é de Jesus. Portanto, amados, quando eu prego a palavra, quando eu acolho a palavra, eu não estou acolhendo nada mais do que o próprio Jesus Cristo. Por isso eu estava dizendo no início, né, que essa palavra é poderosa, porque é a palavra do Cristo ressuscitado, é a palavra do Cristo, bom pastor, é a palavra que tem poder para animar qualquer pessoa. É bonito nós olharmos quanto desanimados eram os apóstolos no início, quando Jesus morreu, que eles não entenderam a ressurreição, mas depois que eles foram entendendo pela força da palavra, eles foram se animando, foram levando a palavra, foram proclamando a palavra, até essa palavra chegar até nós. Quer dizer, amados irmãos e irmãs, hoje, fundamentalmente, a palavra é indispensável, até porque essa palavra que nós anunciamos é a palavra também que faz e que torna presente para nós a Santa e Sagrada Eucaristia. Portanto, amados irmãos, antes de acolher até a própria Eucaristia, que é Jesus também, nós devemos comungar da palavra, porque essa palavra é de Deus, e essa palavra que nós estamos precisando nesse momento, essa palavra que nós temos necessidade para nos alimentar, para nos fortalecer, para não nos deixarmos entregarmos diante desse problema. Eu quero concluir, amados, dizendo que existe realmente o problema que nós enfrentamos, ele é real, mas eu quero dizer que maior do que esse problema dessa pandemia é Deus, porque essa pandemia ela apareceu agora, e Deus é eterno, Deus está sempre entre nós, porque Deus é para sempre. E eu quero te dizer, essa pandemia vai desaparecer, e quem vai permanecer é Deus, porque só Deus mesmo é eterno. E que Ele nos abençoe, que Ele nos dê a força, a coragem que nós precisamos para ficarmos unidos a eles por meio da palavra, da qual a igreja proclama, anuncia a exemplo e testemunho dos apóstolos, que foram os primeiros que levaram essa palavra. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, amado e adorado.